Eu saúdo a noiva de Cristo, na paz do Senhor. Querido irmão, estamos aqui reunidos, mais uma vez, para te levar neste momento uma palavra que venha te exortar, te ensinar melhor, para que a gente possa entender o propósito de Jesus aqui na terra, sabe? Eu quero falar para você hoje de uma coisa muito peculiar. Eu quero que você entenda uma coisa. Vamos falar hoje do altar, sabe? A palavra de Deus, ela fala do sacrifício feito pelos pecados. A palavra de Deus, ela vem nos reconstituindo desde a época de Abraão. Fala sobre isso, sabe? O banho, sabe? A matança de animal para encobrir os nossos pecados. Naquela época era uma coisa comum e cotidiana, querido. Eu quero que você entenda isso. O povo de Israel, ele se acostumou a uma cena diária. Sabe, todo dia, todo mês, todo ano. Todo dia aquilo acontecia. E as pessoas foram ver que muitas vezes a gente não sabe porque Deus, ele era específico. Sabe, o livro de Levítico é um livro pouco lido. Sabe, muita gente não gosta de ler esse livro. Mas é ali que Deus começa a ver o povo de Deus e a planejar o sacrifício perfeito. Se você vai ver que Deus, ele especifica o holocausto. Ele especifica como os pecados eram cobertos. Leia o livro. Eu te incentivo a ler mais esse livro. E você vai ver. É por isso que eu digo, olha, toda vez que uma pessoa pecava contra Deus naquele tempo, toda vez que a pessoa pegava naquele tempo, ele pegava um cordeiro sem mácula, sem mancha. E era levado esse cordeiro até o sacerdote. Era levado até o tabernáculo, aliás, aonde estava o sacerdote. Só que essa pessoa que pecava contra Deus, ela pegava esse cordeiro, ela olhava, ela banhava, ela limpava ele, ela tinha um zelo muito grande, porque se ele tivesse qualquer resquício que não fosse dele, que não fosse puro, que não tivesse, sabe, qualquer coisa, qualquer resquício dele, que ele não fosse branco, imaculado, esse cordeiro não servia. Esse cordeiro, ele não servia, tá? Então Deus, ele fez isso. Eles levavam até o tabernáculo quando Israel andava no deserto, é verdade. Porque se montava lá. Quando Israel passou a ter templo em Jerusalém, então esse cordeiro era levado até o sacerdote no templo. E aí nesse templo que as coisas começam a se definir. Porque ele era feito de uma maneira específica. Entenda isso. Esse cordeiro era levado até o tabernáculo, como nós já estamos em Jerusalém, era levado até o templo, chegava na mão do sacerdote. Tá? Posteriormente, entregava esse cordeiro na mão do sacerdote, e essa cena era conhecida de todos naquela época. Esse sacerdote entregava esse cordeiro como sacrifício pelo pecado dessa pessoa. Sabe? Esse cordeiro, ele era entregue a Deus como sacrifício pelo pecado dessa pessoa. E esse ritual era feito assim, ó, da seguinte maneira. Presta atenção como era que é feito esse ritual. O sacerdote pegava o cordeiro e colocava ele, sabe, em cima do altar, que era chamado altar do holocausto. E quando o sacerdote ia imolar o cordeiro, ele mandava que o pecador colocasse as mãos sobre a cabeça daquele cordeiro e confessasse os seus pecados. E quando o pecador estava confessando os seus pecados, sabe, no final, esse cordeiro era imolado. E o sangue era derramado, e o cheiro desse sangue subia pelas narinas do sacerdote e do ofertante. A morte do cordeiro inocente, sangrando sobre o altar, significava que o pecado daquele homem estava encoberto, não perdoado. Olha só, sabe, essa matança de animal, sabe,
Se você vê, o próprio Deus na época lá que o rei Saul, foi pegar, mandou que Deus mandasse que ele fizesse justiça sobre aquele povo, sabe, ele tirou aquela ruma de boi, de carneiro, de cordeiro, para sacrificar a Deus. Sabe o que foi que Deus, o profeta usado, disse? Você acha que Deus tem prazer em holocausto? É melhor obedecer. A Bíblia nos conta a história de uma pessoa obediente a Deus até as últimas consequências. Estou falando de Jesus ainda não, viu? Estou falando de Abraão. Eu estou falando de Abraão, querido. Eu quero que você veja comigo um texto aqui na Bíblia. Fica no livro de Gênesis, tá bom? Vamos ver aqui Gênesis. Eu quero que você entenda isso. Gênesis, capítulo 22. Olha só uma coisa aqui. Presta atenção. Presta atenção nisso aqui. Presta bem atenção. E depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão a prova. E disse-lhe a Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. E acrescentou a Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Veja que Deus, ele especifica. Abraão, pega o teu menino aí, aquele que, não o da escrava, mas o da promessa. Aquele que tu ama. Vai para um local que eu vou te mostrar. Ali tu mata esse menino para mim. Oferece ele para mim. Sabe, a palavra de Deus diz que ele é onisciente, onipresente, onipotente. A palavra de Deus diz no Salmo que sem que haja uma palavra na nossa boca, eis que tudo sabe. Mas ele queria ver a obediência de Abraão. Sabe, Abraão, a Bíblia conta aqui que nem por um segundo Abraão pensou. Aí você pode me perguntar o seguinte, mas peraí, o filho dele, aquele que ele ama, Deus pediu. Sabe, Deus conhecia o coração de Abraão. Deus, quando ele pede um sacrifício, coisa que para a glória de Deus hoje ele não faz mais, mas naquele tempo ele fez, você tem que dar o melhor que você tem. Porque ele, quando fez o sacrifício por nós, ele deu o melhor que ele tinha. Ele deu o melhor que ele tinha no reino dos céus. Ele deu aquilo que ele mais amava também. Sabe, você pode ver a analogia aí? Você pode ver a coisa em comum que Deus tinha com Abraão? Esse ato de obediência extrema que Abraão teve com ele lá, isso tornou Abraão uma pessoa de maior confiança em Deus. Tanto que ele se tornou pai de nações. Tá? Quando ele fala isso. Aí levantou-se Abraão de madrugada, tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para um lugar que Deus lhe havia indicado. E ao 3º dia, ergueu Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Então disse a seu servo, espere aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Presta atenção numa coisa aqui que ele fala no plural. Ele não ia sacrificar o filho? Como era que Abraão ia sacrificar o filho e voltar com o rapaz? Voltar com o filho de volta? Veja a obediência e a fé. A fé. Veja a obediência de Abraão. Tá? Abraão sabia que voltaria no seu coração, no seu íntimo, porque Abraão conhecia Deus. Este ato de obediência a Deus tornou Abraão numa coisa linda para ele.
sabe? Abraão, temos que ver uma coisa. Quero que você veja comigo, acompanhe aqui isso aqui. Esses pequenos bolsozinhos que eu fiz aqui. Abraão guardou o segredo antes de sacrificar Isaac. Ele não falou para ninguém qual seria o elemento principal do sacrifício. O elemento principal do sacrifício. Abraão não demorou, sabe, em executar a vontade de Deus. Não. Demorou não. Se prontificou. Sabe, esse ato de Abraão tornou-se Abraão amigo de Deus. Sabe? Abraão foi reconhecido como confidente de Deus. Em Gênesis 18:17, Abraão foi reconhecido por Deus como profeta. Vai lá, você vai ver. Está escrito na palavra dele. Tá? Gênesis 27, Abraão foi reconhecido como príncipe. Como príncipe. Ele foi reconhecido como príncipe, meu amigo. Abraão, ele mostrou as qualidades dele. Sabe qual é o nosso último altar? A cruz. O nosso último altar a ser levantado por Deus é a cruz. Porque naquele tempo, se você prestar atenção, eu quero que você entenda uma coisa. Se você prestar atenção, naquele tempo, Jesus, para você ter um sacrifício, para você ser perdoado pelos seus pecados, você tinha que pegar um cordeiro. Sabe? Como diz aqui, como eu estava vendo aqui, essa pequena reflexão que eu estava fazendo aqui, como eu estava falando antes, o cheiro daquele sangue subia pela narina do profeta, do sacerdote, aliás, e do ofertante. A morte do cordeiro inocente sangrando sobre o altar significava que o pecado daquele homem estava encoberto e não perdoado, mas encoberto. Sabe, a cena do cordeiro morrendo no começo deve ter impactado aquelas pessoas, mas depois se tornou cotidiano. As pessoas pegavam o cordeiro, levava até o sacerdote sacrificava, o cara voltava, pegava, se tornou uma coisa desse jeito, se tornou comum, sabe? Só que Deus vendo aquilo, alguns sacerdotes perguntaram, como é que pode isso aí? Será que não vai ter fim isso não? Sabe? Mas Deus já estava planejando uma coisa, assim como Jesus, seu filho também, sabe? Porque, sabe, eu tenho certeza absoluta que deve ter, sabe, no começo impactado aquela cena, aquele preparatório. Porque aquilo ali tinha toda uma preparação, como eu falei antes. O cara levava o cordeiro, examinava o cordeiro, entregava ao sacerdote. O sacerdote oferecia a Deus, colocava a mão do pecador ali em cima, confessava os pecados, degolava o animal. E aquilo ali se tornou corriqueiro. O homem precisava de uma coisa maior para aquilo. Precisava de um sacrifício perfeito. Sabe? De um sacrifício perfeito. Tornando, sabe, aquilo ali. Mas que Deus tomasse uma providência. E ele então ofereceu o sacrifício perfeito. Sabe? O sacrifício perfeito. A vida inteira a pessoa estava oferecendo sacrifício a Deus. Sabe? Repetindo aquilo, a vida inteira debaixo de culpa. E o sacrifício nunca tinha fim. Talvez alguém pensasse, quando haveria um sacrifício que seja perfeito bastante para que nenhum outro seja preciso? Sabe, quando vai ter uns... Nós temos para que eles perguntavam isso. Até que um dia alguém veio e ofereceu o sacrifício perfeito. Sabe, essa pessoa veio. Essa pessoa chegou até nós. Essa pessoa veio até nós. Sabe, ele veio e ofereceu aquele sacrifício perfeito. E, sabe, e o que é melhor? Alguém veio e não trouxe o cordeiro. Sabe por que ele não trouxe o cordeiro? Porque ele mesmo era o cordeiro de Deus.
aquele que foi o último sacrifício. Aquele que foi o último sacrifício. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero que você veja na Bíblia como Jesus foi reconhecido por João Batista. Eu quero que você veja isso, tá? Eu quero que você veja isso. Porque Jesus, ele tinha que ser sacrificado por nós, tá? Jesus, ele tinha que ter feito isso aí. Eu quero que você veja isso. Eu quero que você vá lá para o livro de João agora. Tá? Pega a Bíblia. Veja o livro de João. João. Tá? Chegue até o livro de João. Chegou até o livro de João aí, meu amado? João? Capítulo 1. Verso 19. Veja só o que está escrito aqui. Presta atenção. Presta atenção. Este foi... Espera só um pouquinho. Em nome de Jesus. 29, aliás. Perdão. Não é 19, não. Olha só. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse... Olha o que João fala. Eis o Cordeiro de Deus. Vírgula. Quando o cara pecava, não era levado um cordeiro até o sacerdote? Olha só como João complementa o resto do discípulo, o resto do versículo. Eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Sabe? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que tira o pecado do mundo, querido. João Batista reconhece que Jesus veio para tirar os pecados, sabe, da gente, de tudo. Aí você pode me perguntar, mas rapaz, como é que pode? Não, veio sim, Senhor, aquele que tira o pecado do mundo. É assim que está dizendo a palavra de Deus. Porque o pecado entrou pelo homem. O pecado entrou por Adão. Mas um homem também tirou o pecado do mundo. Isso está no livro de Romanos. Capítulo 12 diz assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Por isso que todos pecaram. Sabe? Jesus, ele tinha que vir, querido. E o teu último sacrifício, Jesus ia fazer o último sacrifício, e o teu altar, aonde você vai sacrificar, deixar tudo que não presta teu. Jesus, ele disse, irmão, eu vim aqui para tu trocar o teu fardo comigo. Olha, isso não está na Bíblia, Geraldo de 1, versículo 1, viu? Jesus, ele disse, olha, troca o teu fardo, deixa o teu fardo, pega o meu. Sabe qual é o fardo que você carrega, meu amado? Sabe, o fardo da mentira, o fardo do pecado, o fardo da prostituição, o fardo de tudo aquilo que não presta em ti, sabe? O lamaçal, o engodo, Satanás, espírito de contenda, espírito de briga, doenças, tudo aquilo que não presta, que pesa, que tem o peso do demônio. Não se engana não, pecado é coisa deliciosa, viu? Pecado é muito bom. Mas o preço, meu irmão, é a condenação eterna. Foi por isso que Jesus veio, para te purificar de toda imundície e te levar para o céu com Ele. Essa é uma promessa que Ele te fez. E essa é a promessa que Ele tem com você. Eu quero que você entenda isso. Quando João ele fala isso, olha, eu quero que você volte para o livro de João de novo. Tá? Eu quero que agora você vai lá no livro de João, como você foi lá para Romanos, agora eu quero que você volte outra vez para o livro de Romanos, capítulo 5, versos 19. Tá? Como você vai ver por que as pessoas odeiam muitas vezes a gente. Eu quero que você veja isso. Romanos 5, 19. Diz assim, então lhe falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo
que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o fez. Porque o Pai ama ao Filho, ele mostra tudo o que faz. O maior obra do que estas lhe mostrarão, para que vos maravilheis. Eu quero que você entenda isso, querido. Eu quero que você preste bem atenção no que Jesus aqui. João capítulo 5. Sabe, Deus, ele manda o filho dele aqui porque ele já sabia. Foi um plano dele para a tua salvação. Agora, presta atenção, tu está em João 5, vai lá para o capítulo 15. Tá? 15 e 19 também. Quero que você veja isso. 14, 15, versos 19. Diz assim: se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Jesus, ele te escolheu, amado. Jesus, ele veio para te dar uma vida nova, para te dar uma salvação, para que você saia desse poço, desse lamaçal. Você que está me assistindo agora, você que está aí sentadinho, talvez você ligou agora o seu aparelho de televisão, mexeu por aí, você encontrou esse vídeo. Você encontrou lá esse vídeo, você está vendo agora, Jesus está te chamando, ele quer te dar esse banho renovador, restaurador, ele não quer encobrir os teus pecados, pelo contrário, ele quer perdoar você, ele quer limpar você, ele quer tratar você, ele quer te levar para ele. É isso que você tem que fazer, o último sacrifício, querido, o último sacrifício da tua vida. Sabe, muita gente usa esse termo sacrifício ainda até hoje, o que é uma pena. Não acredita no reino de Deus, não acredita no sacrifício de Jesus, ainda faz o seu próprio sacrifício. Ah, meu Deus, eu prometo para ti, Senhor, o santo do impossível, que se isso acontecer comigo, eu vou a pé daqui para Canidé. Sabe, quando você faz uma promessa dessa, você está dando um tapa na cara de Jesus e dizendo: ô Jesus, o teu sacrifício não valeu para mim não, eu ainda sou daquele tempo, eu tenho que fazer o meu, eu vou descascar o meu pé a pé daqui até lá, mas é o meu sacrifício que vai valer para mim poder ser abençoado. O que é isso, querido? Jesus já fez tudo isso por você. Jesus já fez tudo isso por você. Eu quero que você entenda. É por isso que muita gente tem raiva de nós. É por isso que muitos religiosos por aí têm raiva de nós. Nós não somos religiosos. Nós acreditamos em Jesus e no que está escrito aqui. É só boas novas, promessa de Deus. Recebemos ela. Sabe, nós fomos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Sim. Somos primícia. Somos irmãos de Jesus, querido. Somos reis. Somos sacerdotes, somos príncipes, somos. É isso que a palavra diz. Eu quero que você entenda isso. O último sacrifício feito. O teu altar, querido. Estou falando do teu altar. Tem muita gente, a gente fala que o nosso altar é o nosso coração. O nosso altar para Deus é o nosso coração. Meu querido, eu quero que você entenda, o teu coração é templo e morada, a tua casa, o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então dentro de você existe o teu coração, templo do Espírito Santo. É aí que o Espírito Santo mora. Sabe? Não é morada do Espírito Santo. Sabe? Você pode até considerar como teu altar, mas o teu altar verdadeiro é aquela cruz. Muitos teólogos falam algum tipo de coisa aí, porque é a cruz, porque isso, porque... Eu acredito nisso. Eu fiz teologia também, para mim isso não... É para conhecimento? É. Mas vamos espiritualizar isso aqui. A cruz foi o último sacrifício de Jesus por tua vida, pela minha vida. Foi o sacrifício onde Deus disse: olha a humanidade, olha João, olha José, olha Maria, olha Antônio, olha Firmino, olha Geraldino, olha Auxiliador, olha Eduardo. Quantos por aí ele disse: olha, eu te amo tanto que eu vou sacrificar e te dar o cordeiro perfeito. Eu vou sacrificar e te dar a bênção mais completa. Vou te dar a salvação.
Você passa por essa vida, mas não passa só andando não, deixa a tua marca. Sabe, quando você sair desse mundo, tenha certeza absoluta. Muita gente pode chegar e falar, esse aí realmente era de Deus, era um homem de Deus, fez isso, fez aquilo e deixou registrado para que as pessoas vissem o quanto Deus te ama. Entenda isso. Olha, eu quero que você veja aqui agora, como ele fala aqui no versículo 5 também de João 4:5, do mundo são, por isso falam do mundo. O mundo os ouve. Essas pessoas, cara, que estão por aí andando à toa, são de lá. Essas pessoas que nós devemos buscar. Uma coisa eu quero te dizer, querido. A palavra de Deus, ela fala uma coisa muito linda para mim. Ela diz assim, olha, não foi tu que me escolheu, mas foi eu que te escolhi. Deus mandou te buscar sim. Agora uma coisa que eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você veja isso uma coisa. Está no livro de Coríntios, capítulo 1, verso 27, diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Aparentemente nós somos fracos, somos não, querido, somos filhos de Deus, somos príncipes dessa terra. Fracos são aqueles que pelo um punhado de dinheiro vende a alma para o diabo. Fracos são aqueles que mesmo sendo evangélicos, presta bem atenção no que o Espírito Santo está me dizendo aqui agora. Fracos são aqueles que pelo um punhado de promessas de pregadores entregam o que têm e depois se arrependem. Ou daqueles que buscam meios materiais desse mundo. A Bíblia diz que esse tipo de gente é um pobre, é um miserável no sentido literal da palavra. Miserável, pobre e nu. Deus quer te ver com dinheiro? Quer. Deus quer te ver bem financeiramente? Quer. Mas abençoado por Ele. Porque Deus não precisa do teu dinheiro para te dar mais dinheiro, como muita gente faz por aí. Vende a tua casa, vende o teu carro, e ainda fala, ainda abre a boca e tem a ousadia de dizer essa grande heresia. Se tu não tiver fé, não sacrifica. Tenha fé, sacrifica aquilo que tu tem, dá o teu tudo para Deus. Deus lá quer saber de nada do que tu tem, querido. Deus ele quer saber da tua alma. Deus ele quer saber de você. Foi por você que Jesus morreu. Foi pela tua alma que Jesus morreu. Foi pela tua salvação que o sangue dele te cobriu. Não pelo teu dinheiro, não pelo teu esforço, não pelo teu bem. Jesus ele desceu aqui na terra e te banhou com mais sangue dos puros, com mais sangue puro que existe no universo, para te dar a salvação. Sabe? Pega o que é teu, vende e dá para Deus, que Deus vai te dar dobrado. Aí usa versículos bíblicos, medida recalcada, batucada, não sei o que, sabe? Aquele que se proteia a tua semente, aquele que dá semente é o que semeia. Não coma a semente de Deus. Dê para... Pai, meu irmão, é o seguinte, eu vou te explicar uma coisa muito bem, querido. O que Deus te deu já é teu. Ele não quer de volta. A Bíblia diz que você tem que abençoar a tua igreja conforme Deus tem te abençoado. Se Deus te abençoou e você é um coração voluntário, dizime e oferte aquilo que Deus te tocar. Se Deus mandar você dar uma igreja para a igreja, dê. Se Deus mandar você dar 1 milhão, dê. Se Deus mandar você dê, dizime, seja fiel. Mas não vá nessa não, que Deus quer alguma coisa teu, quer sim. Deus ele quer duas coisas de você. Ele faz uma pergunta, o que o homem pode me dar? É o coração. Porque a única coisa que você pode dar para ele é o teu coração e a tua alma. Você pode ficar do lado dele na eternidade, você pode ficar do lado do inimigo da eternidade. É isso que Deus está falando. E isto que Deus estava, sabe? Eu quero que você veja uma coisa. Olha só como Jesus fala conosco hoje. Abre o livro de Hebreus aí, tá? Pega aí, vem lá. Vamos lá para Hebreus. Romanos, Hebreus capítulo 1. Quero que você veja isso. Olha só. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias. Olha como o texto fala. Nesses últimos dias. Falou pelo Filho. Falou por Jesus, querido. É o sacrifício na cruz. Jesus veio, te trouxe esse sacrifício, acabou.
Você agora é dele, essa aliança é dele. Eu quero que você veja isso, querido. Sabe? Eu quero dar uma pincelada no Antigo Testamento. Eu quero que você veja uma coisa, tá? Como eu falei no livro de Levítico 4:35 diz assim: em cima das ofertas queimadas do Senhor, assim o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu e ele será perdoado. Olha só, oferta queimada. Naquele tempo tinha mais uma maneira, o sangue e agora a oferta queimada. Só que hoje em dia, Jesus ele fala aqui no livro de Hebreu que ele falou para a gente pelo Filho dele. Sabe, o Filho dele fez a expiação perfeita. A gente não precisa mais estar queimando o animal, a gente não precisa mais nada. Tudo que a gente tem que fazer é acreditar no Todo-Poderoso. Eu quero que você veja uma coisa, para a gente terminar o que eu acabei isso aqui. Eu quero que você veja isso. Vê o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versos 19. Dá uma olhada aí. Diz assim: isto é Deus, estava em Cristo, reconciliando-nos consigo o mundo, e não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Nos reconciliando com Ele. Porque Deus, Ele fala, no livro de João, como ele fala, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Todos nós temos direito a essa salvação. Abraão abriu isso para nós. Sabe, nós somos filhos de Abraão, sim. Nós somos filhos de Abraão, sim, somos perdoados por Deus pelo sangue imaculado do seu Filho. E o que é melhor para nós? Deus tem o povo dele, os hebreus. Jesus tem a gente. Jesus tem nós. Eu quero que você veja agora o livro de Tito, para a gente terminar. Nós estamos em Filemão, você volta só uma parte. Olha, Hebreus capítulo 1, tá bom? Aí você vem em Filemão, você volta uma página. Tá vendo aqui, ó? Volta lá, você vai achar Tito. Capítulo 2, versos 14. Eu quero ler bem devagarzinho isso aqui. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Duas qualidades: zeloso de boas obras. Olha o que Jesus fez. Olha o que Jesus fez, querido. Vontade por ti, por mim, olha o que ele fez, ele se entregou por nós, ele nos banhou com o seu sangue, ele nos remiu. A palavra de Deus, ele diz assim mesmo, olha, ele fala isso, olha, o que se deu por nós a fim de nos remir de todo o pecado, de toda imundícia, de toda porcaria, de toda ambição, de toda mentira, de todo ódio, enfim, nos purificar, nos deixar branco como a neve, de novo, diante de Deus. Diante do poderoso Deus. Foi isso que Jesus fez por nós. Aí ele diz assim, olha, e ele diz, mas a si mesmo um povo exclusivamente seu. Jesus diz, olha, esse aqui não pega não, Satanás, esse é meu. O meu sangue me reconcilia ele comigo e com meu Pai. O meu sangue tira ele de toda iniquidade. O meu sangue bota ele novamente na face do meu Pai. E somos nós que ficamos diante de Deus. Mas dessa vez Deus olha para nós de uma maneira diferente. Ele olha para nós purificado. Ele olha para nós sem pecado. Toma essa na cara, Satanás. Toma essa na cara e vai ver que esse povo que tu quer pegar não é mais teu. Ele saiu do teu poder, agora está na mão de Deus. Glória, aleluia. Entenda isso, querido. Entenda isso. Aí ele fala isso. Um povo zeloso, cuidadoso e bom. Sabe como ele fala? Um povo zeloso e de boas obras. Se você era do mundo, saiu do mundo. Veio para Jesus. Boas obras. Sabe, vai evangelizar, vai cuidar, vai orar, vai fazer obras por aí. Jesus está mandando você fazer isso. Amém? Agora, se você está aí,
vendo esse vídeo, presta atenção no que eu vou falar agora, e está longe da presença de Deus, eu quero fazer uma oração de reconciliação. Sabe? Não precisa nem ficar em pé. Está sentado olhando para essa telinha, eu quero que tu olhe para agora e repita comigo assim: Senhor Jesus, eu quero mais uma vez estar diante da tua presença confessando os meus pecados. Sabe, Senhor, quero que o Senhor me limpe mais uma vez, Pai. Me dê um banho restaurador, meu Deus. Me dê um banho mais uma vez com esse sangue. Eu quero uma nova aliança contigo, Senhor. E desta vez eu não vou mais errar diante de Ti. Repete comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador, dono da minha vida e dos meus atos. Guia-me agora por terrenos bons. Guia-me agora por águas tranquilas, em nome de Jesus. Agora eu quero que você faça assim. Você que está me vendo aí, que está doente, que tem alguma coisa te atrapalhando da parte de Satanás, bota a tua mão assim que eu vou pedir uma unção na tua mão. Eu não tenho um copo com água, eu não tenho peça de roupa não. Mas eu quero que você faça assim que eu vou pedir coisa melhor. Senhor Jesus, olha para essas mãos estendidas agora diante de Ti, Senhor. E coloca nelas uma unção poderosa de cura, de libertação. Coloca, meu Deus Todo-Poderoso, uma unção poderosa que venha, Senhor, do Teu Espírito diretamente para essas mãos. Espírito Santo de Deus, fica perto agora deste cidadão, desta senhora, dessa criança, Senhor, e começa a trabalhar na vida dele em nome de Jesus. Bota essa mão no coração. Você que colocou essa unção e pegou essa unção para alguém teu, segura mais um pouquinho aí. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu vou usar agora o teu poder, meu Pai. Em nome de Jesus, pega toda a doença, todo o mal, toda a cegueira, todo o câncer, toda a paralisia, pega essa dor nas pernas, dor no estômago, pega essa... Abre essa madre, tira daí toda a infertilidade desse homem, essa pessoa que está agora querendo um filho e ainda não conseguiu, em nome de Jesus, abre a madre dessa mulher, fertiliza esse homem, para a glória do teu nome, Senhor. Pega toda a doença, toda a febre, toda a cegueira, pega tudo que é ruim, pega essa ferida que está aí nesse estômago, essa dor de cabeça, esse coração crescido, essas artérias entupidas, essa dor na panturrilha, esse caroço, esse câncer, essa metástase, tudo que é ruim. Em nome de Jesus, eu pego toda essa doença, eu amarro e digo, sai daí. E não volta nunca mais. Você que está aí com essa unção, segura ela na tua mão. Vai até essa pessoa que está precisando dessa oração agora. Vai lá, vai lá. Agora só que tu chega lá e com a autoridade que Deus te deu, impõe as mãos nela. Expulsa para fora aquela pessoa que está precisando, aquela criança, aquela senhora, aquele teu amigo, aquele teu vizinho. Vai lá, fala de Jesus para ele. Em nome de Jesus. Querido, eu quero o teu depoimento de volta do milagre que Deus fez na tua vida por essas palavras que você crê. Tá? Vem aí. Eu quero te dizer uma coisa, meu amado. A nossa igreja fica ali na Vicente Pinzon. Fica lá na rua do Lô Barreira. Tá? Eu vou estar lá quarta-feira. O ministro Geraldino vai estar lá levando uma palavra de cura, de libertação. Eu quero que você vá lá. Pega o teu doente, aquela pessoa que não pode andar, bota no teu carro, leva até lá, que lá Deus vai operar. Sabe? Tem o obreiro Toninho. Homem de Deus, ele está se consagrando junto comigo. A gente vai fazer lá aquilo que Deus vai mandar nos fazer. E se você for lá, pode ter certeza que você vai sair com a sua bênção. Aqui na minha casa, na rua Peru, número 1335, às terças e aos domingos, nós temos reunião às 7h30. Começa às 7h30 e termina às 9 horas. É uma pequena reunião na minha sala. A minha sala é pequena, no máximo 10, 15 pessoas. Mas se você vir para cá, Deus também vai operar na tua vida. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Agora, pega esse canal. Pega este canal, tá? Te inscreve nele. Tudo bem, querido? Eu quero o teu comentário para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém.